usou isso, ele precisou usar isso porque ele precisava se conectar. Você sabia que jejum intermitente pode ajudar você na sua produtividade? Exatamente isso. Eu não estou falando jejum de dopamina, parando de usar rede social, estímulos dopaminérgicos e tudo mais. Eu não estou falando exatamente disso, mas eu estou falando de jejum intermitente. Ou seja, você tem um estado, um momento do seu dia ou o dia inteiro onde você vai preparar para estar em jejum. Você não está alimentando nada. O fato de você não estar se alimentando naquele momento, só bebendo água, vai te ajudar a ter mais produtividade. Eu vou puxar vários assuntos aqui diferentes dentro da teia do conhecimento. É uma metodologia que eu utilizo, teia do conhecimento, que é pegar vários meios diferentes, seja filosofia, seja neurociência, seja antropologia, seja história, seja o que for, seja teologia, seja o que for, para a gente buscar a verdade, buscar o que a gente pode tirar do melhor sobre o assunto. O assunto de hoje é jejum intermitente dentro da produtividade. Quero que você fique até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que isso aqui vai impactar a sua vida. Você aplicando isso, eu tenho certeza que vai ajudar a aumentar a sua produtividade. Assuntos esses que pouco é dito no mainstream, ou seja, nos vídeos que você vê, nos coaches e tudo mais, né? Então tem muita coisa que você precisa estudar. Você precisa correr atrás, você precisa pegar uma informação de A e uma informação de B e você correlacionar e você conseguir entender uma coisa que as pessoas não fazem, porque as pessoas pegam, copiam, colam as coisas do chat GPT e tal, e não entendem, não aprofundam no assunto, então perde muitos conteúdos que são importantes e que realmente são aplicáveis dentro do seu dia. Fechou? Então eu peço encarecidamente que curta, comenta, compartilha se esse vídeo aqui fazer o sentido para você. Primeira pergunta que eu fiz em minha jornada de entender sobre o jejum é sobre: tem artigo científico falando sobre isso? Tem pauta científica sobre o jejum? E aí eu fui entendendo que não exatamente tem 100% comprovado algumas coisas sobre a parte do jejum intermitente. É um estudo que o pessoal está procurando, está indo atrás, está entendendo. Então tem coisas que já foram comprovadas, que eu vou passar aqui também, e tem coisas que ainda não foram comprovadas. Uma coisa que está muito forte aqui que eu vi, algumas coisas a gente não consegue comprovar cientificamente ainda que faz resultado para o adulto em geral. Mas pro público idoso já fizeram um estudo, fizeram um teste onde pegaram vários idosos e testaram, e realmente ele teve resultados tanto na questão de redução da inflamação sistêmica, né? Ou seja, aquela inflamação, às vezes tem artigos científicos que falam que o jejum pode ajudar dentro de uma gastrite. Então, se você tem uma gastrite e tudo mais, isso daí vai ajudar. A diminuição de estresse, olha que interessante. Se você está sentindo durante a semana, durante o seu dia a dia, que você está tendo muitos picos de estresse, né? Esse estresse muitas vezes você externaliza, ou seja, desconta alguma coisa e tudo mais nas pessoas próximas, mas às vezes até pior, você internaliza, ou seja, você pega esse estresse e joga para você. E uma forma de você perceber muito isso, às vezes é marcas na sua mão, começar a coçar, ficar em carne viva. Comigo fica carne viva, cara. Se eu entrar muito nesse estado aí, eu vou ficar em carne viva aqui na mão. Problemas intestinais ou muita sudorese, né? Então são várias formas de você perceber que o seu corpo vai estar agindo conforme nesse acúmulo de estresse que você está tendo. Então, cara, isso vai afetar a sua vida, vai afetar a sua saúde, vai afetar em diversos estados. Então, a diminuição de estresse é um ponto muito interessante. É comprovado em doses, no geral ainda não teve comprovação, né? Mas em questões práticas eu sinto isso também no dia a dia. Certo? E outra coisa também é melhoração do metabolismo, ou seja, ele fica mais ativo. E é uma coisa bem interessante para você perder peso e tudo mais, que é uma coisa que o pessoal geralmente busca, né? Mas o foco aqui é a produtividade. Eu achei aqui dentro de um artigo português, que é da Associação Portuguesa de Nutrição, e eu consegui puxar algumas coisas que realmente têm benefícios à nutrição para o foco da produtividade, que é o vídeo de hoje, né? E um dos pontos bem interessantes aqui que eu anotei, né, que é a parte da melhoras na concentração, foco e clareza mental. Ou seja, a pessoa vai ter mais clareza mental dentro da fase do jejum, e essa clareza mental vai te dar mais concentração, ou seja, mais foco no dia a dia. Então você está sentindo muito desfocado,
muito distraído, às vezes você fazer um jejum, pega um dia da semana e fala assim, pô, eu vou entrar aqui em jejum e aí eu vou testar, ver se conecta, se eu consigo ter esse foco, né? E geralmente pra mim, eu já fiz isso algumas vezes e deu certo. Eu realmente entrei em um estado mais de flow, porque eu tava em jejum e eu consegui focar naquele momento. Não só isso, como aquela leveza que eu tive, né? Eu vou puxar um pouco mais sobre essa leveza, né? Que pode entrar meio para um lado teológico também, né? Então fique por dentro aí. Outra coisa também, né? Que é a parte de resiliência, né? Proteção contra doenças e longevidade. Ou seja, você vai ter a resiliência em si, não é só física, numa questão imunológica, né? Onde você vai estar mais precavido contra doenças, você vai estar fortalecido, como também uma resistência mental. Cara, você tá desenvolvendo na sua mente, você tá com aquela vontade de comer, e ainda mais você entra num estado de extremo, cara. Você entra num estado de extremo de tipo, porra, eu tô 6 horas, 8 horas sem comer nada aqui, e você já entra querendo, porra, eu quero ir num rodízio. Puta que pariu, que fome que eu tô. Quero ir no McDonald's, comer um quarteirão, um quintuplão, sei lá o que for. Eu quero encher o bucho. Essa sensação dá pra caralho quando você tá dentro do jejum. E você vencer isso, né? Vencer e ter essa resistência vai te ajudar a ter essa resiliência, não só por uma questão de, pensa comigo, se você começa a desenvolver essa resiliência, ou seja, você não aceitar algumas coisas que o seu corpo pede, você começa a gestionar melhor e dizer não para você mesmo. Quantas vezes você disse sim para coisas que você não deveria estar dizendo? Quantas vezes você disse sim para tomadas de ação impulsiva, você tomar aquela decisão impulsiva que você vai se arrepender depois, né? Quantas vezes você disse sim, sei lá, pra pornografia, quantas vezes você disse sim pra comer um podrão, o dia do lixo que nem era pra ser dia do lixo, né? Quantas vezes isso daí aconteceu com você? E você desenvolver essa resistência vai te fortalecer a dizer uma palavra que é muito importante, que é o não. Por exemplo, eu tava lendo aqui o David Goggins, cara, o cara é incrível. Quanta oportunidade que ele teve para dizer, quanta oportunidade ele teve para dizer não para muita coisa boa para a vida dele, né? Porque ele estava no conforto. O ser humano vai buscar o conforto. O ser humano vai querer ficar coçando o saco da cama o dia inteiro porque nós fomos programados para isso. A gente não tá em um estado onde a gente precisa caçar, onde a gente precisa fugir de um leão, fugir de um animal. Então a gente vai poupar nossa energia. Então a gente vai ficar na caverna, de boa, guardando essa energia para quando a gente precisar, a gente vai gastar. E assim que a gente foi feito, assim que a gente precisou ser feito dentro da evolução. Outra coisa também, agora entrando na parte de neurociência, a gente tem alguns pontos muito interessantes que eu anotei aqui para nós também. Que uma das coisas, né, que é a redução da produção de insulina, ou seja, a gente vai ter mais controle sobre os picos que a gente tem. Às vezes a gente tem um pico muito alto e de foco, de produtividade, e outra hora a gente vai descer esse pico muito baixo, né? Então, às vezes a gente vai estar com energia, às vezes a gente vai estar com pouca energia. A gente fica oscilando muitas vezes. Uma parte do jejum é ajudar a gente a ter mais uma linha tênue, não ter que ficar oscilando toda hora, a gente conseguir ter essa linha tênue para a gente seguir dentro da nossa produtividade. Outra coisa também, né, que acontece por causa da insulina, né, que a gente fica mais sensível à dopamina. O que eu quero dizer com mais sensível à dopamina? É como se a gente tivesse que precisar fazer alguma ação, a gente precisa fazer alguma determinada tarefa e a gente vai estar mais sensível, mais apto a ter motivação para as coisas que a gente está fazendo, né? Ou seja, a gente vai ter disposição para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Porque muitas vezes a gente está utilizando muitas redes sociais, a gente está gastando nossa dopamina, né? Buscando prazer com várias coisas idiotas do dia a dia, né? Como rolar, o Reels, TikTok e tudo mais, que na hora que a gente precisa da essa energia, dessa motivação, dessa dopamina para agir, a gente não vai ter. Então a gente fica rolando o dia inteiro lá. O TikTok daí a gente tem que trabalhar. Porra, trabalhar, cara. Não quero, não. Puta que pariu, trabalhar. Não tô muito afim. Por quê? Você tá com pouca dopamina. Você gastou a sua dopamina. É como se você tivesse um tanquezinho de dopamina no seu dia e você foi gastando. Olha como eu já tá com pouca dopamina, tá ligado? E
E daí, com só essa quantidade de dopamina, às vezes você não consegue trabalhar, você não consegue ter o desempenho que você precisa. Entende? Ó, eu fui gastando aqui minha dopamina, vou gastando. E às vezes você fica gastando com Reels, com TikTok. E daí você vai perdendo no dia a dia. E você fica mais suscetível, com mais energia, você consegue utilizar mais a sua motivação. E outra coisa interessante, né? Ó, presta atenção nessa parte aqui que eu notei. Aumenta a neuropinefrina e BDNF. Atenção, memória e resiliência. Ou seja, eu falei sobre a resiliência que você vai construindo. E isso vai ajudar você em outras áreas da sua vida para você poder usar essa palavra mágica chamada não, como também vai te ajudar tanto no foco, como eu mencionei, atenção, mas um ponto que eu não tinha mencionado antes, que é a memória, vai ajudar você dentro da memória. E vale lembrar que a memória, ela tem duas memórias diferentes dentro da sua mente. A memória de curto e a de longo prazo. São como se fossem duas memórias diferentes, não uma única memória. Mas ele vai fortalecer a entrada dessas memórias, ou seja, você vai estar mais focado, você vai estar pronto e apto para receber a memória de curto prazo. Mas também você vai conseguir reter mais a memória de longo prazo. Então, o jejum vai te ajudar muito se entrar tipo no foco de estudo. Eu vou entrar no estudo, vou fazer aqui um jejum intermitente, vou passar o dia, sei lá, para fazer um vestibular, um concurso. Você precisa reter muita informação em pouco tempo e fazer um jejum pode te ajudar nessa parte também. Agora indo para um lado mais filosófico, eu falei aqui neurociência, falei aqui da psicologia, falei nutrição. Vamos para a parte filosófica, né? E um ponto muito interessante é que a escola de Pitágoras, que em si não é certo que existe Pitágoras, mas existia a escola filosófica de Pitágoras, que junto com a estoica, né, ela tinham como uma visão muito importante o jejum para construir em si uma resiliência forte. Então, essa estratégia de utilizar o jejum para construir uma resiliência mental é muito antiga. De anos e anos atrás. Pessoas já estão fazendo anos e anos atrás, séculos, milênios atrás, a estratégia de jejum para você desenvolver a sua resistência mental. E não para só com os estoicos, com o pessoal de Pitágoras lá, mas também com Platão. Olha isso, Platão, ele afirma que comer demais vai foder com o seu cérebro, vai entrar em um estado letárgico. Ou seja, pô, você nunca pensou, você nunca percebeu quando você, sei lá, come aquela macarronada e depois você tem que voltar pro trabalho. Você não sente meio lentão? Demora para raciocinar, trabalhando meio lento. Isso daí já foi visto por Platão antigamente. Você utiliza um pouco da sua energia do dia a dia, a energia que você tem, e você distribui mais para a parte do seu intestino. Você precisa pegar aquela comida e entrar na parte metabólica dela. Então você vai gastar uma energia que você muitas vezes estava aqui dentro do seu cérebro. Seu cérebro estava utilizando um pouco dessa energia e você teve que transicionar para a parte do seu intestino, para o seu estômago, para o metabolismo. Ou seja, você perde um pouco do seu potencial, você perde um pouco da sua performance cerebral por causa da gestão, entende? A digestão está atrapalhando a sua performance mental. Então, você perceber isso vai te ajudar, tipo, pô, você precisa focar, você precisa ter uma energia. Não vai lá e come uma macarronada, não vai lá comer uma feijoada antes de trabalhar pra caramba, entrar naquele hard work, entrar naquele flow, porque vai ser difícil para você entrar nesse estado. E outra coisa interessante aqui também, né, que é a parte de Aristóteles. Ele já falava, Aristóteles, sobre a parte da moderação do apetite. A busca por ser uma pessoa moderada, saber controlar seu apetite, saber comer o quanto você precisa, não mais, não menos, vai te levar à excelência. Uma pessoa diligente que tem essa virtude da diligência, ela vai ter muito mais resultado em vida. Ela vai ser muito mais produtiva, porque ela sabe controlar o seu eu. Ela sabe dizer sim para as coisas que precisa dizer sim e não para as coisas que precisam dizer não. Ela sabe que ela precisa agir nessa hora e não agir nessa hora.
Entende como é importante? E isso só na área de alimentação. Na área de alimentação você consegue desenvolver isso, você consegue se fortalecer por causa disso. Outras coisas também, indo para uma área teológica, cara, jejum. Sabe quem que fazia jejum? Jesus. Jesus sabia o poder do jejum. Jesus sabia o poder do jejum. Ele jejuou, tem na Bíblia, né, uma passagem da Bíblia que ele fala que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E por que que ele jejuou por 40 dias? Porque ele precisou ter mais foco, ele precisou estar conectado mais espiritualmente. O jejum vai te ajudar a ter uma conexão espiritual. Ele vai ajudar você a ter o mais controle pelo seu corpo. Essa resistência mental, eu não estou apenas afirmando por uma questão de longo prazo, você vai desenvolvendo isso. Mas naquele curto prazo que você está em um estado de jejum, vai te ajudar a você ter controle sobre o seu corpo naquele momento. Você vai estar mais apurado, você vai estar mais sensível espiritualmente. E vai estar mais suscetível, mais resiliente, mais resistente a pedidos do seu corpo. Entende? Então já era usado por isso, Jesus usou isso, ele precisou usar isso porque ele precisava se conectar mais com Deus naquele momento. Então o jejum foi uma ferramenta que ele utilizou. Nas religiões sempre foi utilizado como uma ferramenta a questão do jejum. Outras coisas aqui também, né? Que é conexão espiritual, a clareza mental, né? E não só isso, como dentro de algumas religiões tem uma questão de pureza espiritual. A busca pela pureza vem na busca por um jejum. O jejum vai te ajudar a se purificar. O que, de certa forma, biologicamente, está correto. Está extremamente correto, porque você entra num estado de autofagia. Acho que é isso, autofagia, que vai fazer meio que comer as células do seu corpo mortas. Ou seja, dentro do seu corpo, você tem uma recomposição mental, uma recomposição de células constantes, né? Se eu não me engano, não sei se é 7 ou 9 anos, mas depois de 7 anos ou 9 anos, todas as células do seu corpo foram renovadas, ou seja, elas morreram e depois foram criados novos para recompor elas. Então, daqui 7 anos, tudo que é você não existe mais. Até entra uma questão filosófica sobre o barco de Teseu ou Perseu, não lembro. Eu sou ruim com o nome. Nome eu não lembro quase nada. Mas não é assunto de hoje. Então, você vai fazer uma limpagem das células mortas que você tem no seu corpo. Então, sim, de certa forma, você vai estar mais purificado por causa do jejum. E isso tem uma base espiritual e base antropológica também, né? E outra coisa, né, sobre a parte da antropologia evolutiva, que eu já falei, sobre a questão de a gente precisava entrar em um estado de guardar energia. Mas outra coisa também, que a gente sempre entrava em estados de escassez por causa disso. E por causa do estado de escassez, o nosso corpo precisou entrar em estados de jejum, forçados por necessidade. E o nosso corpo é adaptado para isso. Ou seja, quer dizer que jejum é uma coisa natural do nosso corpo. Tem pessoas que nunca precisou de jejum. Ninguém nunca precisou de jejum ultimamente, hoje em dia, né? Claro, tem muitas pessoas que passam fome, mas é uma parcela pequena das pessoas que vivem na população e provavelmente você que está assistindo aqui nunca precisou ou poucas vezes isso, entende? E nosso corpo às vezes precisa disso. Ele vai te trazer benefícios, ele vai te dar um estado de alerta, ele vai te dar mais foco, porque ele precisava entrar nesses estados quando estava jejuando, quando estava sem comer, certo? Então, você entender isso te põe numa visão que, cara, é natural. Às vezes o nosso corpo necessita muitas vezes de um jejum para fazer essa limpagem que eu mencionei, foco, produtividade e tudo mais. Então, veja quantos benefícios e quantas perspectivas diferentes a gente consegue encontrar e levar para uma afirmação que jejum vai te ajudar muito produtivamente.
compreende? E um ponto interessante, fizeram um estudo científico com alguns juízes e eles mediram as tomadas de decisões deles ah, antes do almoço e depois do almoço, ou seja, se ele comeu ou se ele não comeu. E adivinha o que eu vou te dizer aqui. Os juízes que não comeram tiveram tomadas de decisões ruins. Menos boas. Menos boas. Tiveram tomadas de decisões menos boas. E por causa que ele não se alimentou. E aí vem uma questão. Eles fizeram isso com Jesus, juízes que não faziam jejum. Ou seja, o corpo deles não está adaptado ao jejum. Ou seja, você precisa entrar dentro de um estado de adaptação a jejum antes de você ter alguns benefícios. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer jejum, eu sentia muita fraqueza. Eu sentia muita fraqueza ao fazer jejum. E hoje em dia eu não tenho essa fraqueza. Na verdade, eu faço academia, eu faço ainda um treino de power building, ou seja, um treino voltado à força. Eu seguro lá, faço 40 quilos de cada lado no supino no jejum, sem ter comido nada. E a primeiro momento eu sentia muito fraqueza, sentia enjoo também, eu não sinto mais enjoo. Então a gente vai ter que passar por uma fase de adaptação. Então muitas pessoas, ao começar a fazer jejum, eles vão sentir sinais negativos por causa do jejum. Então, você entrar e começar a fazer estado de jejum, você tem que entender que as primeiras vezes que você for fazer, você vai sofrer um pouco. Você vai trazer negatividade. E se esses juízes eles tivessem um hábito de fazer jejum, ia inverter a roda. Os juízes que não se alimentaram tiveram tomadas de decisões melhores. Isso ia acontecer se realmente eles fizessem jejum. Então, vai ter um processo de adaptação, vai ter um momento em que você vai ter pontos negativos do jejum, mas com você vai se adaptando e você vai conseguindo ter resultado, e aí sim você vai ter muitos benefícios com o jejum. Benefícios esses que eu mencionei da parte de produtividade. Eu não estou falando de jejum dos benefícios físicos. Benefícios de alimentação, de nutrição, de perca de peso, de qualidades nos resultados da academia, de corrida. Você correr em jejum vai diminuir sua insulina, ou seja, você vai ter muitos benefícios por causa disso e você vai ser uma pessoa muito mais regulada. Eu nem mencionei essas coisas, tá ligado? Então, faça jejum. É a recomendação do dia e você assistiu esse vídeo, tente fazer jejum pelo menos algumas vezes para você ver se a longo do prazo vai começando a estar dando benefícios para você. Geneticamente, vai ter pessoas que vão ter mais resultados com com o jejum comparado a outras pessoas. Isso vai ter. Eu acredito que eu tenho uma predisposição genética para ganho de força quando estou fazendo jejum. Algumas pessoas têm essa carga genética, outras pessoas não. Mas, em tese, a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas, vão ter benefícios com o jejum, fechou? O vídeo de hoje é sobre isso, né? Durante esse vídeo, eu utilizei uma metodologia que eu mesmo criei, chamada Teia do Conhecimento, que é o quê? Juntar vários perspectivas diferentes sobre um assunto com base em ciências diferentes, seja teologia, antropologia, neurociência, psicologia, como eu mencionei aqui. E tem outros vídeos como esse no meu canal, então assista os outros vídeos que você vai ter uma visão bem construída sobre vários assuntos, várias pautas, fechou? O vídeo é sobre isso, se você gostou, deixa um like, se tiver uma dúvida, mande um comentário que eu vou estar te dando um apoio, e um abraço e falou!